Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode fazer uma oração, você pode agradecer a Deus pela Bíblia que você tem, você pode agradecer a Deus pela palavra de Deus que está nas suas mãos, pela palavra de Deus que está diante de você. Você pode fazer uma oração de gratidão a Deus que deixou esse manual para que eu e você pudéssemos viver uma vida melhor. E hoje iremos falar de uma vida melhor. Você pode fazer essa oração no nome de Jesus. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, por esse instrumento que o Senhor deixou nas nossas mãos, para que nós pudéssemos, Deus, conhecer o Senhor. E ao conhecer o Senhor, Deus, nos conhecer melhor. E ao nos conhecermos melhor, viver uma vida boa, agradável e perfeita. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine, que o Senhor traga, Senhor Deus, nessa noite, uma semente para cada coração, e que essa semente possa germinar, e ao germinar, Senhor Deus, dar frutos para a glória de Deus Pai, e para o nosso benefício, no nome de Cristo Jesus, e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Amém. O que eu posso fazer para viver uma vida melhor? O que eu posso fazer para viver uma vida melhor? Quando eu digo o que eu posso fazer, eu não estou diminuindo de forma nenhuma a soberania de Deus e esse Deus que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas, que governa sobre todas as coisas. Não, eu estou apenas dizendo que eu e você, nós somos responsáveis pela vida que nós temos. Nós hoje vivemos aquilo que nós plantamos há um tempo atrás. Nós colhemos somente aquilo que nós plantamos. Olha que interessante esse versículo. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Deus tem toda a autoridade e poder sobre tudo e sobre todos. Lemos nas Escrituras que Deus é soberano e ser soberano é estar sob o controle de tudo e de todos. O salmista, no Salmo 103, versículo 19, declara: o Senhor estabeleceu o seu trono no céu e, como rei, domina sobre tudo que existe. O Senhor estabeleceu o seu trono no céu e, como rei, ele domina sobre tudo que existe. Salmo 103, versículo 19. Se o Senhor está sob controle e se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, o que eu posso fazer para viver uma vida boa, perfeita e agradável? Eu imagino que a primeira coisa que nós deveríamos fazer para sabendo que Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável, a primeira coisa que todos nós sabiamente deveríamos fazer é ficar mais próximo desse que tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se você soubesse que alguém tem uma coisa que você precisa muito, uma coisa que você precisa muito para melhorar a sua vida, o que você faria? O que você faria se soubesse que alguém, em algum lugar, tem uma coisa que você precisa muito para melhorar a sua vida? De imediato, eu buscaria ficar mais próximo dessa pessoa. Eu não mediria esforços para ir até onde essa pessoa está. Eu imediatamente faria amizade com essa pessoa.
não é verdade? Ela tem uma coisa que eu necessito muito, e essa coisa que eu necessito muito não pode, mas vai mudar a minha vida por completo. Eu, imediatamente, buscaria conhecer melhor essa pessoa. Isso mesmo, conhecer quais são os gostos dessa pessoa, e possivelmente eu levaria, nesse primeiro encontro, um presente para essa pessoa. Ou melhor, em todos os meus encontros com essa pessoa, que tem esse algo que irá melhorar a minha vida, com certeza, em todos os encontros que eu tivesse com essa pessoa, eu levaria algum presente, alguma coisa, algo que essa pessoa aprecia e gosta muito. Por muito menos, muitas pessoas não têm nada a acrescentar em nossas vidas, e nós presenteamos, e nós investimos tempo, e nós ficamos tempo perto dessas pessoas, e nós sabemos o que elas gostam e entregamos para essas pessoas aquilo que elas gostam, mesmo que seja um cafezinho do Tim Hortons. Quantos amigos nossos não acrescentam nada em nossas vidas, e nós continuamos com essa amizade, e nós, no dia do aniversário, nós lembramos de ligar sempre, nós lembramos de falar com eles sempre, nós lembramos de dar alguma coisa sempre, simplesmente porque são nossos amigos. Não acrescentam nada, até hoje não acrescentou nada em nossas vidas. Então, o que você faria se soubesse que alguém tem uma coisa que você precisa para melhorar a sua vida? O que você faria? Afinal, essa pessoa, ela tem algo que vai mudar a minha história, que vai mudar a minha vida. Isso não é diferente quando o assunto é Deus. Não é diferente. Você já imaginou viver um ano inteiro, 2021 inteiro, experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Você já parou para prestar atenção nisso? Você já parou para pensar que você pode viver o ano de 2021 inteiro, esses 10 meses que faltam, viver uma vida boa, perfeita e agradável? Já parou para prestar atenção nisso? Você já se imaginou vivendo um ano inteiro experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mesmo sabendo que possíveis tempestades virão e ventos contrários sorrateiramente começarão a soprar nas nossas janelas? Já parou para imaginar isso? Podendo viver uma vida boa, perfeita e agradável? Olha o que diz o versículo 2 que acabamos de ler. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu creio não ter outra coisa mais gratificante do que viver uma vida boa, perfeita e agradável. Administrar a vida de forma boa, perfeita e agradável é, sem dúvida, um dos maiores tesouros que uma pessoa pode alcançar. Viver a vida certo de que mesmo em meio às adversidades, há um Deus soberano que tem uma vontade boa, perfeita e agradável, e esse Deus está mais perto do que eu possa imaginar. Sempre quando falamos de vida boa, perfeita e agradável, nós não podemos deixar de falar sobre relacionamento com esse que tem a vida boa, tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Relacionamento. Assim como nós corremos, viajamos, mudamos de cidade, mudamos de casa, mudamos de bairro, mudamos de país para experimentar uma vontade, experimentar uma vida em busca de uma vida melhor, nós também precisamos correr para Deus, porque em Deus há uma vontade boa, perfeita e agradável. Ter um relacionamento diário com Deus fará com que essa vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja conhecida e automaticamente vivida por nós.
ter um relacionamento com Deus, o Deus que tem uma vontade boa, perfeita e agradável, fará com que eu conheça quais são essas boas, perfeitas e agradáveis vontades de Deus, e automaticamente eu irei viver uma vida boa, perfeita e agradável. Deus deixou bem claro, desde o início, que o seu maior interesse era se relacionar com o homem. Deus deixou isso bem claro. Vemos logo no início da criação, Deus diariamente se encontrando com o homem. Deus é um ser, nos deixou, nos fez para sermos seres relacionais. Nós nos relacionamos. Nós, de primeira mão, de imediato, ao sermos criados, nós nos relacionamos com Deus. Deus nos fez, em primeiro lugar, para nos relacionarmos com Ele. Isso deixa bem claro que Deus Ele quer ser conhecido. Sendo assim, sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, será conhecida e reconhecida por todos nós. Sem um relacionamento diário, é quase impossível conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todo discípulo de Jesus investe a maior parte do seu tempo em comunhão com o seu mestre. Vemos isso de forma bem clara nos últimos 3 anos de Jesus. Jesus investiu os seus últimos 3 anos nos seus discípulos, relacionando com os seus discípulos. Jesus, logo no começo, ao ser batizado, ele começou a se relacionar com os seus discípulos, chamando um a um pelo nome. Estou me referindo a apenas os 12. É claro que ele se relacionou com os outros discípulos também, mas especificamente Jesus tinha um relacionamento íntimo com os 12 discípulos que ele havia chamado. Jesus os chama pelo nome, Jesus vai até onde eles estavam, Jesus passa na casa, Jesus passa nos seus trabalhos, Jesus, ele chama um a um pelo nome e ele se relaciona intimamente com esses discípulos. E ao se relacionar de forma íntima com os seus discípulos passam a reconhecer quem é Jesus. Jesus se revela a eles, e ao se revelar a eles, eles também passam a conhecer quem eles são e o que eles foram chamados para ser. E ao reconhecer quem é Jesus, quem eles são e o que eles foram chamados para ser, a vida de cada um deles passou a ser uma vida boa, perfeita e agradável. Quando eu digo boa, perfeita e agradável, principalmente dos 12 discípulos, não estou dizendo vida fácil, não estou dizendo vida boa, não estou dizendo praia o tempo todo, não estou dizendo dormir 24 horas por dia, se alguém consegue fazer isso. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo vida boa, perfeita e agradável, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Versículo 28, capítulo 28 de Mateus, versículo 19 e 20, diz assim: portanto, vão e façam discípulos, Jesus falando para os discípulos que estavam perto dele. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim. Isso é ter comunhão. Jesus chega a ponto de declarar aqui em Mateus 28, 19 e 20, e dar uma grande ordem para esses discípulos, porque ele tinha intimidade com ele. Jesus tinha intimidade com os seus discípulos, e os seus discípulos tinham intimidade com Jesus, e essa intimidade que eles tinham uns com os outros, um com o outro, essa intimidade fez com que os seus discípulos descobrissem qual era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é o dever de todo aquele que diz ser discípulo de Jesus. É nosso dever conhecer Deus, é nosso dever saber quem é Deus, é nosso dever saber o que Deus pode fazer, é nosso dever saber o que Deus pode fazer e o que Deus está fazendo, e é nosso dever saber qual é a boa,
perfeita e agradável vontade de Deus. Deus, ele tem uma vontade boa. Deus, ele tem uma vontade perfeita. Deus, ele tem uma vontade agradável. O papel de Deus, então, o papel de todo discípulo, então, sempre foi retransmitir a mensagem do seu mestre. Ou seja, nós sabendo que Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável, nós transmitimos essa vontade aos outros. Foi isso que Jesus disse para os seus discípulos em Mateus capítulo 28. Foi isso que Jesus entregou para eles. Olha, vocês, já que agora vocês sabem qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vocês precisam ir e fazer discípulos. Vocês precisam ir e anunciar essa vontade que é boa, perfeita e agradável. E aqui entra um parênteses. Nós ainda não estamos fazendo discípulos porque nós ainda não sabemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitos não estão indo e estão fazendo discípulos e trazendo esses discípulos para conhecer a igreja, porque ainda não experimentaram qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Estão vivendo apenas por viver. Estão vivendo apenas um dia após o outro. Estão amontoando 24 horas e 24 horas e 24 horas e anos, um atrás do outro. E vivendo uma vida comum, como todos os outros. Deus se revela a nós por meio das Escrituras. Todo discípulo tem uma intimidade com as Escrituras. Nós temos aqui na igreja, chegou 300 Bíblias para nós aqui na igreja. E dessas 300, deve ter apenas aí algumas unidades. E você precisa adquirir rapidamente essas Bíblias. Bíblia do pastor Hernandes, uma Bíblia excelente. Você nos procure que temos Bíblia para você. Bíblia boa de ler. Então a Bíblia é o manual de Deus. É a fonte mais segura onde Deus se revela aos seus discípulos. O compromisso de todo discípulo com a Bíblia é indispensável para que Deus possa ser conhecido, a fim de que a sua boa, perfeita e agradável vontade possa ser entendida e vivida por nós. Salmo de número 119, 3 versículos, 97, 98 e 99. Diz assim, olha, como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornaram mais sábios do que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus mandamentos, nos teus testemunhos. Palavra do salmista. Vou repetir para você sentir um gostinho do que o salmista descobriu ao ler a Bíblia, e você possa ainda hoje ligar e mandar uma mensagem e comprar uma Bíblia do pastor Hernandes. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornaram mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento do que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Deus revelou ser soberano nas Escrituras, deixando bem claro desde o início em Gênesis ser o Deus criador de todas as coisas. Deus criando tudo que existe e Deus criou tudo que existe e deixou detalhes revelados nas Escrituras. E nós passamos a conhecer Deus ainda mais hoje, falando nos dias de hoje, com mais segurança, lendo a Bíblia. Nós não desenvolvemos uma vida cristã saudável apenas com vídeos do YouTube, escutando outros pregadores. Não, nós temos um manual em nossas mãos. Nós temos uma segurança em nossas mãos. Nós temos algo muito poderoso em nossas mãos, que não pode nos enganar. Não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Palavra de Deus, não palavra do YouTube apenas. Muitos estão sendo pastoreados pelo YouTube. Muitos estão sendo instruídos biblicamente pelo YouTube apenas,
sendo que nós temos um manual em nossas mãos, seguro, seguro. O Deus soberano, Criador, se interessou em revelar-se a nós através das Escrituras. Como é gratificante saber que Deus se revela a nós através da Bíblia. Como é gratificante saber que de forma segura Deus se revela a nós através da leitura da palavra de Deus. Olha o que diz Provérbios capítulo 20, versículo 24. Os passos dos homens são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Os passos dos homens são dirigidos pelo Senhor. Como alguém poderia discernir os seus próprios caminhos? Quanto mais conhecemos a Deus, mais sabemos quem nós somos. Quanto mais conhecemos a Deus, mais nos damos bem conosco mesmo. Um discípulo de Jesus é uma pessoa que conhece Deus e conhece a si mesmo. Como já disse antes, pelo simples fato de conhecermos a Deus, passamos a nos conhecer melhor. Quando nós lemos Romanos capítulo 12, versículo 2, sabendo que Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável, e vivendo debaixo da boa mão protetora de Deus, sabendo quem Deus é, nós passamos não só a conhecer melhor quem é Deus, mas também nós passamos a conhecer melhor quem nós somos. Não existe outro tempo mais crítico para conhecer a mim mesmo do que nos dias de hoje. Parece que hoje todo mundo me conhece, menos eu. Parece que hoje todo mundo te conhece, menos você. Nós abrimos a nossa intimidade nas redes sociais e todos, intimidade do jeito que nós queremos, e todos nos conhecem, menos nós mesmos. Aquela pessoa lá do Facebook, do YouTube, que sorri, que se maqueia, que se veste, que mostra, que sai, que passeia, que viaja, isso, aquilo, ninguém conhece essa pessoa trancada no quarto durante o chororô da tarde. Ninguém conhece essa pessoa durante as suas horas de melancolia, de choro, de ranger de dentes, sozinho. Ninguém conhece. Então, quando nós passamos a conhecer melhor quem é Deus, nós nos conhecemos melhor. E ao nos conhecer melhor, nós passamos a viver uma vida boa, perfeita e agradável, porque essa é a vontade de Deus. Não há outro caminho para saber quem realmente nós somos. Se Deus não se revelar a nós. Se você estava, olha só que interessante, se você estava morto em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o presente século, e os príncipes do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, desobedientes, segundo as potestades deste mundo perdido, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros viviam. Éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida em Cristo Jesus, quando estávamos ainda mortos em nossas transgressões. Pela graça, nós somos salvos. Necessitamos conhecer melhor quem é Deus. Deus nos tirou de onde nós estávamos perdidos e nos trouxe para sermos agora família dele. Esse Deus que nos tirou, que nos escolheu, que nos chamou, que nos predestinou, esse Deus nos ama. E esse Deus que nos ama quer ser conhecido. E ao ser conhecido, ele também ele revela a mim quem eu sou. Quem melhor do que Deus para revelar quem eu sou?
Foi Ele quem me fez, foi Ele quem me criou, e foi Ele quem me comprou através do sangue de Cristo Jesus na cruz. Então a Bíblia deixa bem claro que nós não somos nada sem Cristo. Nós não somos nada sem Ele. Todo salvo tem um privilégio de saber quem Deus é e quem Ele, quem essa pessoa, quem eu realmente sou. Como eu disse anteriormente, mais uma vez, ao conhecermos Deus, passamos também a nos conhecer, e ao nos conhecermos melhor, passamos a viver a vida plena que Deus deseja que seus filhos desfrutem. Vida boa, perfeita e agradável. Quem somos nós? Quem somos nós? Você é aquele que está debaixo de uma boa vontade. Vontade de Deus. Você é alguém que está sob uma agradável vontade. Vontade de Deus. Você é alguém que está sob uma perfeita vontade. A vontade de Deus. Nós estamos debaixo de uma boa vontade. Nós estamos debaixo de uma agradável vontade. E nós estamos debaixo de uma perfeita vontade. O que eu posso fazer então para viver uma vida melhor? Conhecer melhor quem é esse Deus que tem uma vida, que tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Você conhece Deus? Você conhece Deus a tal ponto de conhecer a você mesmo? Ou você tem dificuldade de saber quem você é? Você tem dificuldade de saber quem você é em Cristo Jesus? Você tem dificuldade de saber o que você pode em Cristo Jesus? Você tem dificuldade de saber para onde você vai em Cristo Jesus? Você tem dificuldade de saber o que os seus lábios, o poder que tem nos seus lábios é em Cristo Jesus? Dificuldade de saber o poder que tem nas suas mãos em Cristo Jesus? Você tem dificuldade de saber o poder que tem nas suas finanças em Cristo Jesus? Eu desafio você a conhecer melhor Cristo Jesus. E ao conhecer melhor Cristo Jesus, você irá se conhecer melhor. E ao se conhecer melhor, conhecendo Cristo Jesus, você irá viver uma vida boa, perfeita e agradável. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos e fazer uma oração antes de cantarmos uma última canção? Deus, todos nós estamos no mesmo barco. Assim como os discípulos estavam, Deus, no barco com Jesus naquela tempestade. Todos nós estamos no mesmo barco e nesse barco se encontra Cristo Jesus. Ao desesperarmos, Deus, isso é sinal de que nós não conhecemos muito bem, não reconhecemos muito bem a presença de Cristo Jesus no barco. Ao desesperarmos, a ponto de correr para todos os lados, e por último, quando não há mais nenhuma solução, nenhuma força a mais nas minhas pernas, nos meus braços, na minha mente para pensar, eu corro para o Senhor. Ou seja, o Senhor muitas vezes se torna a minha última opção. Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha compaixão de cada um de nós. Deus, que o Senhor toque no mais profundo do nosso coração. E que nós possamos, Deus, nos curvar de vergonha ao ler um texto como esse, Romanos capítulo 12, versículo 2. Sabendo que o Senhor tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. E nós não estamos vivendo isso. E
nós não estamos vivendo, Deus, uma vontade boa, perfeita e agradável. Que o Senhor nos ajude, Deus, a voltar os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente para o Senhor em primeiro lugar. Antes de corrermos para o papai e para a mamãe, antes de corrermos para banco, antes de corrermos, Senhor Deus, para a ajuda psicológica, médica, antes de corrermos para o primeiro advogado de imigração, que nós possamos correr para o Senhor. Correr para o Senhor. Em nome de Cristo Jesus. O Senhor nos ajude a olharmos para o Senhor, sabendo que o Senhor tem uma vontade boa, perfeita e agradável. E isso nós temos em comum, Deus. Todos nós queremos viver uma vida boa, uma vida perfeita e uma vida agradável. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu, tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. A ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido